pedindo desculpa pelo cenário do Manchester City, que não tem nada a ver com esse vídeo, mas eu estou trabalhando em vários estádios sem muito tempo para gravar do estúdio, de casa e tudo mais, então não tem muito contexto com o City, mas tem contexto com o futebol inglês, né? Essa chegada do Ryan no Bournemouth. Cara, assim, eu acho um bom passo. Olhando para a crueldade da realidade. Porque, né, na utopia, no mundo ideal, o futebol brasileiro deveria ser capaz de segurar os nossos craques por mais tempo, e o Ryan é um projeto de craque, já digo isso, de antemão. A projeção do Ryan é de um cara muito, muito, muito bom de bola, com talento enorme. A gente já viu isso na temporada passada do futebol brasileiro. Então, no mundo ideal, ele teria tempo de virar ídolo do Vasco, de ganhar título com o Vasco, de tentar recolocar o Vasco na prateleira mais normal da história do clube, né, de fazer com que o Vasco reencontre grandes títulos. Mas a realidade é que um cara que faz 20 gols com 19 anos na temporada de estreia, mais concreta como profissional no futebol brasileiro, ele vai ser vendido. E mais recentemente, a realidade é que esse cara vai ser vendido para clubes que não são gigantes no futebol europeu, né? Ainda mais sabendo que a Premier League agora entendeu que dá para pescar diretamente no Brasileirão, não precisa esperar o cara fazer um estágio em outros clubes. Então a gente tem o Ryan sendo vendido para o Bournemouth, e não para o Manchester City, não para o Liverpool, não para não sei o quê. Eu entendo que é triste um clube como o Vasco ter que vender um cara para um clube como o Bournemouth, que não é um clube nem de perto com o tamanho na estrutura do futebol inglês que o Vasco tem na estrutura do futebol brasileiro. Mas na realidade, que, né, temos esse jogo que a gente joga, o passo é muito bom por quê? Principalmente porque o Ryan, além de jogar na Premier League, ele chega para jogar. Ele não chega para ser emprestado, ele não chega para ser elenco, ele chega para ser titular. Aqui ele é tratado diretamente como reposição ao Antoine Semenyo, que veio para o Manchester City. Olha, eu consegui encontrar um contexto, pelo menos. É um jogador muito bom de bola, que foi vendido para o Manchester City por 65 milhões de libras, e agora eles compram o Ryan, que é a maior venda da história do Vasco, por 35 milhões de euros, e a segunda maior compra da história do Bournemouth, atrás do Evanilson, brasileiro revelado pelo Fluminense, mas que foi para o Porto, e por estar em Portugal, o preço subiu e foi comprado por 47 milhões. Então, o Semenyo sai e o Ryan chega para brigar para ser titular com alguma naturalidade. Se o Ryan jogar, se adaptar, eu acho que ele vai se adaptar com alguma facilidade, porque as características dele já são do que a Premier League pede, né? Além do talento com a bola no pé, a fisicalidade. É um cara que tem presença física, tem velocidade, tem explosão. Então eu acho que o Ryan chega muito facilmente para ser titular do Bournemouth, tá? Titular. E aí tem que entender como que o Iraola enxerga ele dentro de campo. Ele não vai ser provavelmente o centroavante. Já tem o Evanilson, já tem o Unal, o Krupi é um cara que pode jogar ali também, mas tem jogado mais ali como um 10, o esquema é 4-2-3-1 geralmente desse Bournemouth. Então, o Ryan provavelmente vai, se ele é uma reposição direta para o Semenyo, é ponta esquerda. Como eu sei que ele não era ponta esquerda no Vasco, era ponta direita, eu não sei se o Iraola vai tentar colocá-lo no lado em que ele está mais acostumado a jogar. Mas ele chega para ser titular em alguma das duas pontas. Muito naturalmente. Repito, ele está sendo tratado como reposição ao Semenyo. E eu acho muito provável que dê certo. Muito provável que dê certo. Pô, Fred, mas olha o André e o Arias que saíram do Fluminense para o Wolverhampton e agora possivelmente ou até provavelmente vão cair para a segunda divisão da Premier League. Tem esse risco? Não tem nessa temporada nenhuma chance. Para a temporada que vem existe um risco, mas o histórico recente do Bournemouth me diz que não. Como que o Bournemouth está nessa temporada, né? É uma temporada de altos e baixos. O time está na 13ª colocação, com uma gordura de 10 pontos da zona de rebaixamento, não vai brigar para cair.
está a 4 de uma possível vaga para competições europeias. E é esse o teto. Por isso que eu entendo a galera torcer o nariz, cara. É melhor ficar num clube gigante como o Vasco, tentando brigar por títulos, como ele chegou na final da Copa do Brasil, na temporada passada, do que ir para um clube que não briga por títulos, né? Pode até ser que talvez o Bournemouth em algum momento consiga dar uma de Crystal Palace e ser campeão da FA Cup. Não, essa temporada já foi eliminado das 2 Copas Nacionais. É muito difícil, é a exceção da exceção. Então, o melhor dos casos para a história do Bournemouth e para a posição dele na cadeia alimentar e na hierarquia é uma vaga para competições europeias, algo que seria inédito para a história do clube. É um clube fundado em 1899, um ano depois do Vasco, mas que só jogou a primeira divisão pela primeira vez na história em 2015, quando já tinha 116 anos, né? Caiu, voltou em 22 e agora não saiu mais. Na temporada passada conseguiu a maior colocação, a melhor da história do clube, que foi a 9ª colocação, né? É muito pequenininho, mas é um trabalho muito bom. O Bournemouth, ele vendeu o Semenyo para o City, como eu falei, vendeu o Howson para o Real Madrid, o Zabarni para o PSG, o Kerkez para o Liverpool. Então, o Ryan, ele chega, por isso que eu acho o movimento muito bom, entendendo que ele tem que sair, ele chega para um clube onde ele vai jogar e ele chega para um clube que é bom vendedor. Não vão segurar o Ryan, fazer novela, fechar a porta. Se der certo, ele chega, joga, faz gol, chama atenção e é vendido. Por isso que é importante o Vasco ter negociado, não sei, não tem informação, uma porcentagem de vendas futuras. Porque se der certo, como tudo que esse moleque apresentou dentro de campo aponta para dar, ele vai ainda dar mais dinheiro para o Vasco do que nessa transferência. Por que existe um risco na temporada que vem? Porque o Bournemouth, além de ter vendido vários jogadores, agora está tentando repor, né? O Ryan é um exemplo disso. Pode perder o treinador que é uma das estrelas da companhia, o espanhol Andoni Iraola, que já tinha feito um grande trabalho na Espanha no Rayo Vallecano, chegou, está na 3ª temporada e já entendeu que entregou o que tinha para entregar. Ainda mais lendo o tabuleiro do futebol inglês para a próxima janela de transferências no meio do ano, que no fim dessa temporada o Manchester United provavelmente vai estar buscando um novo treinador, talvez o Tottenham, talvez o Liverpool, talvez o Chelsea, sei lá, se o Rocinho der errado, enfim. Então, cara, vamos ver como que vai estar o Bournemouth na próxima temporada, mas o Ryan, ele chega e não vai passar pelo que, por exemplo, passou o Endrick, que perdeu 6 meses nessa temporada no Real Madrid. Agora foi pro Lyon e está arrebentando, porque não jogava. Às vezes você chegar num gigante é ruim. A torcida Cruz Maltina sabe muito bem disso. Olha o Andrei Santos, quanto tempo teve que rodar para jogar agora no Chelsea. O Douglas Luiz, que agora está de volta ao Aston Villa depois de não conseguir jogar mais uma vez na Juventus nem no Forest. O João Pedro foi para o Watford, passou pelo Brighton e agora está no Chelsea. O Richarlison foi para o Watford, passou pelo Everton e agora está no Tottenham. O Matheus Cunha, depois de Atlético de Madrid, é outro caso, mas enfim, entrou pelo Wolverhampton na Premier League e agora está no Manchester United. Então, eu sei que o Bournemouth é pequeno perto do Vasco e é pequeno para o que o Ryan projeta ser, mas para o que o Ryan é, eu acho uma transferência muito, muito positiva.